Olá, bem, vamos dar continuidade ao nosso tema de sofrimento psíquico, considerando essa importância da questão e o mês que a gente está tratando, como eu falei nos outros episódios, esse mês branco que trata desse sofrimento psíquico, infelizmente tão forte na nossa vida, no nosso cotidiano, nesse tempo de um capitalismo neoliberal, que promove, que cuida no sentido de gestar esse sofrimento. Bem, eu vou dar o título desse nosso episódio de O Sofrimento como Estética, controle de gestão de pessoas que vivem no e do trabalho. Então, como se constrói essa estética? Eu fiz referências de variáveis que precisam ser consideradas quando a gente pensa nesse campo de fatores, de elementos, de aspectos e de experiências, especialmente, que promovem esse sofrimento, que causam, que jogam o indivíduo e um coletivo no sofrimento. Eu primeiro vou apresentar aqui algumas referências, são muitas as referências bibliográficas hoje, tanto no campo da psicologia, como no campo da sociologia, da ciência política, mesmo historiadores, são muitos aqueles que falam sobre o sofrimento psíquico. Eu vou trazer aqui alguns que se constituíram em referências primeiras minhas para pensar essa visão de totalidade enquanto sistema, como crítica ao sistema capitalista, no momento em que ele se revelava na sua forma mais intensa, na globalização, nesse modelo imperialista que nós temos vivido mais intensamente na década de 90, no âmbito do Ocidente. Eu vou citar aqui alguns pesquisas, são pesquisadores, são estudos, como eu me falei, que realizam e estabelecem compreensões do mundo do trabalho, que no mundo do trabalho podemos denominar, e aí eu vou usar o título de um livro muito importante do professor sociólogo do trabalho, uma referência nacional, que é o Ricardo Antunes, meu orientador, meu amigo, grande pesquisador, grande mestre no campo da sociologia do trabalho. Um livro que chama A Riqueza e a Miséria do Trabalho no Brasil. Um outro, assim, que foi praticamente pioneiro no final dos anos 90, de uma francesa que escreveu O Horror Econômico. Então, a gente já pode associar a essa, vamos dizer, macropolítica, macrovisão sistêmica de como já se adjetivava, de como já se enxergava plenamente o que a Forestier vai chamar de horror econômico. Também no final dos anos 90, eu já fiz referência a ele aqui, o Richard Sennett, filósofo americano, que escreveu uma obra preciosa, A Corrosão do Caráter, né? O Richard Sennett. Uma outra também que eu já fiz referência, uma francesa, quando eu discuti a ideologia da competência, na estética dessa competência, como é que se constitui estética no sentido de recurso de legitimidade, de beleza, mas que encobre um sistema de dominação. Então, estética como correlações de forças ou uma estética de dominação, que é la dictature du succès. Então, o conceito que eu trabalhei, ou que muitos trabalham aqui no Brasil, é essa ideologia da competência. Ela já em 2005, a Beatrice Appai falava na ditadura do sucesso. Um outro também importantíssimo estudioso que eu me referi foi A Banalização da Injustiça Social, de Christophe Dejoux, também no início dos anos 2000, traduzido aqui no Brasil em 2006, de um livro original o título é O Sofrimento na França, a Banalização da Injustiça Social. Uma outra francesa, a Danielle Lignart, né, que escreveu A Desmedida do Capital, também uma outra referência importante. Aqui na Bahia, duas grandes companheiras, amigas, pesquisadoras, professoras, estudiosas, a Graça Druck, né, que foi
que é uma amiga e que se dispôs a me orientar, a acompanhar os meus trabalhos no pós-doutorado, né? Juntamente com Tânia Franco, que publicaram A Perda da Razão Social do Trabalho, uma obra também primorosa de duas grandes estudiosas e dedicadas pesquisadoras do mundo do trabalho. Também mais uma colaboração de franceses, né, que eu também já falei, A Nova Razão de Mundo, do Dardot e do Laval. Já no ano de 2016, eles trazem, traduzido aqui no Brasil, essa obra muito importante, que ele mostra que mais do que uma fase, um neoliberalismo, é essa estética de existência, né, de valor de existência. Então, que ele vai chamar de A Nova Razão de Mundo. Também eu escrevi com uma amiga minha, psiquiatra, para uma publicação, que é essa daqui, Direitos Humanos e Saúde Mental, com Ana Pita. Trabalho Sofrimento Psíquico e Direitos Humanos, é uma referência de 2017 que eu trago. Tem também Lacan e a Democracia, Clínica e Crítica em Tempos Sombrios, de Christian Dunker. Formidável o trabalho que ele faz de pensar a responsabilidade de quem cuida da doença, do sofrimento mental, do sofrimento psíquico, dos distúrbios, né? E desse mal-estar psíquico. Ele vai trabalhar como é um desafio no âmbito da clínica, na médica, uma espécie de depuração de como a doença, o sofrimento, as pressões, a depressão, o burnout ou a doença mental pode se caracterizar ou ter como... Ele não usa uma causa e consequência, mas a presença de fatores de experiências vividas no âmbito público, social, de um tempo, de lugares, para responsabilizar o sistema. Então, ele vai pegar fundamentos e momentos da clínica lacaniana para revelar a importância dessa depuração para profissionais da clínica e para outras áreas, para mostrar que é importante pensarmos a questão da subjetividade, a questão dos afetos, as dimensões subjetivas que não são visíveis, mas se deixam ver ou antever, que é a preocupação aqui nossa, é antever, prevenir, denunciar todas as variáveis e experiências que intervêm nessa dimensão do existo onde não penso, né, do inconsciente, mas que tem determinação sobre os nossos corpos, sobre a nossa vida objetiva. Então, é um belíssimo trabalho, esse de Lacan e a Democracia, Clínica e Crítica em Tempos Sombrios. Também tem um trabalho que eu fiz em 2023, que se chama Assédio Moral no Trabalho, quando as estruturas renovam a violência sempre programada. Então, eu faço uma análise de violência moral, né, que leva servidores públicos de uma esfera estadual, né, a esse sofrimento, afastamento, a doenças como o alcoolismo, em função dessa violência moral. Esse é um trabalho que está pronto para ser publicado. Bem, dito isso, eu acho que tamanho é o universo de intervenientes e de causas ou de variáveis ou de dimensões que eu faço uma proposta rápida a partir de leituras, né? A partir da escuta, da própria voz de trabalhadores e trabalhadoras nas pesquisas que eu fiz em segmentos, como já me reportei aqui, esse trabalho de pesquisa de campo mais vivo, onde a voz de trabalhadores e trabalhadoras gritam, ou o próprio silêncio grita esse sofrimento de alma, essa violência psíquica. E achei importante trazer o que a gente pode qualificar de morfologia do trabalho, que precisa ser reconhecido. Essa morfologia, ela tem, eu chamei uma estética, ela conforma uma ideologia da estética, que sustenta esse horror ou essa legitimidade
da pulsão de morte, desse sofrimento de alma, que a gente vai chamar de competência, ou esse individualismo de responsabilidade do indivíduo na sua felicidade ou nas suas dores, nos seus fracassos ou no seu sucesso. Vamos chamar de competência, essa competência que não respeita o corpo, a mente e a alma humana. Então, esse sujeito está à deriva. Né? Esse sujeito está à deriva, me reportando ao primeiro capítulo de Sennett, da corrosão do caráter, que ele diz, estamos à deriva. Né? O sujeito não consegue traçar um futuro, um projeto de vida a partir da sua experiência de trabalho, da sua vocação, da sua profissão. Então, essa competência deixa o sujeito à deriva nas suas vocações, nos seus vínculos, na sua história. Esses valores do sujeito agora são autoritariamente regidos e regulados por um ente virtual perverso socialmente, que é o Deus Mercado. Esse é o primeiro elemento para que a gente possa considerar, vamos dizer assim, o núcleo duro ou um pilar estruturante desse sofrimento dentro dessa concepção de estética, né, de dominação, a questão de vínculos tecidos num ambiente de pressão, de terror, de medo e de mal-estar. É preciso que se entenda isso. E eu tive a oportunidade de ver uma palestra num congresso de advogados, trabalhistas, de juízes do trabalho, progressistas, preocupados e ocupados com em denunciar, em traduzir, em revelar, né? Uma compreensão da complexidade que apresenta esse sofrimento que alguns liberais, ultraliberais chamam de indústria, né? Do adoecimento ou do assédio moral para se buscar juridicamente, judicializar esse sofrimento para ver se consegue um dinheirinho. Muito se diz, muito do pensamento liberal diz que é uma indústria para o trabalhador conseguir algum dinheiro a mais. E eu confirmo a questão da indústria, porque em escala industrial esse sofrimento promovido nos ambientes de trabalho, nessa cultura e como estética nas nossas relações e nós mesmos. Então, tem uma fala muito interessante que foi um discurso do juiz Roberto Carlos Pompa. Ele é um juiz do trabalho. À época, eu estou falando 2013, 2015, num desses congressos, provavelmente um congresso realizado na Colômbia, eu tive, né, a felicidade de conhecer esse juiz e de ouvir essa conferência que ele fez quando ele traduz numa linguagem de um sujeito que pensa direito enquanto justiça, né? E direito enquanto uma ciência social, né? Direito enquanto uma ciência política, um campo do saber político. Ele afirma: os direitos sociais, por sua magnitude nesse contexto neoliberal, nunca poderão ser alcançados, que devem ser contabilizados com as políticas econômicas, ou compatibilizados com as políticas econômicas. Essa é a perspectiva neoliberal. Que a sua expansão pode afetar ao desenvolvimento e que, portanto, frente à crise, é legítimo resignar-se. É necessário reduzir esses direitos, ideias e enunciados que devem ser permanentemente repensados ao abrigo das políticas econômicas, ao abrigo das determinações, dos fundamentos de uma economia neoliberal, concentradora, produtora de desigualdades, de empobrecimento,
aumento e de concentração inimaginável de renda na mão de poucos, em detrimento de países, povos, nações, miséria, guerras, fome. Então, essa fala do Dr. Pompa denuncia isso, né? De que a determinação, fundamentos de uma economia neoliberal precisa contemplar ou tem que estar atenta para a retirada dessas garantias, direitos conquistados a duras penas por lutas de quem vive no trabalho em todo o mundo. Muito obrigado, vejo vocês no próximo episódio.